Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, dessa vez para um vídeo diferente, um vídeo especial. Estou gravando aqui com meu amigo Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Tem um canal no YouTube também, vai estar aqui na descrição o link, se inscrevam lá, acompanhem os vídeos de Ricardo, é uma fonte de informação, aprendo muito com o conteúdo dele e dessa vez a gente se esbarrou aqui em São Paulo, está gravando um conteúdo especial, vai sair um vídeo no canal dele e esse vídeo que vocês estão assistindo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Oriente Médio, um tema que está sempre aqui em discussão, tanto no meu canal, quanto no canal dele, quanto em todos os noticiários do planeta. Todo mundo. Ricardo, se apresenta um pouquinho aí, rapidinho, fala do teu canal para a galera conhecer. Bom, Euclides, primeiro é um prazer estar aqui contigo, né, ter aceitado esse convite. Como tu disseste, né, eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Tenho um canal no YouTube também, o canal se chama Ricardo Leães, o mundo ao seu alcance. E estamos aí, né, tentando desafiar um pouco essa hegemonia que existe até da direita, falando da geopolítica. Exato. Aqui no YouTube. Eu acho que a gente tem muito a agregar no debate, a gente está caminhando agora, mas, né, com a ajuda de todo mundo que está nos acompanhando, a gente com certeza vai chegar lá. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o Oriente Médio, sobre essa guerra Irã-Israel, o que pode acontecer. Então, Euclides, em relação à guerra dos 12 dias, agora a guerra entre Irã e Israel / Estados Unidos, como é que tu avaliou essa situação toda? Tu acha que a gente pode considerar que houve um vencedor nessa guerra? Como é que é a tua leitura em relação a esse tema? Olha, Ricardo, de um ponto de vista geral e absoluto, não dá para dizer que ninguém saiu como vencedor final desse conflito, porque, inclusive, a gente vai discutir depois, eu acho que esse conflito não chegou ao fim. A gente passou por um primeiro momento importante e que expôs questões importantes, especialmente quanto à vulnerabilidade de Israel. Eu estou batendo muito nessa tecla onde eu passo, que é, por mais que o Irã tenha sido atacado, tenha sido o primeiro atingido, esses 12 dias que se arrastaram foram suficientes para a gente perceber algo que já tinha surgido em outras rusgas entre Israel e Irã, que é: Israel não é intocável, não é invencível, e a sua defesa antiaérea em específico, que é a grande menina dos olhos da indústria armamentista israelense, ele não é invulnerável. Ela pode, inclusive, ser sobrecarregada, e é o que parece que o Irã aposta nisso, né? Sua capacidade missilística, sua capacidade balística é tamanha que é possível sobrecarregar as defesas israelenses. Então, do ponto de vista tático, do ponto de vista pontual, eu acho que é possível sim considerar que houve uma vitória iraniana. Claro, a gente não pode descartar nem subestimar quem é Israel e o que Israel conseguiu também ao longo desses 12 dias. Pensando especificamente nos cientistas do programa nuclear iraniano que foram assassinados, nas lideranças militares iranianas que morreram nos ataques israelenses. Isso gera situações, gera ruídos, especialmente na cadeia de comando das Forças Armadas, da Guarda Revolucionária iraniana, que precisa muito rapidamente repor essas lideranças, esses generais que foram assassinados, que morreram nesse conflito. Claro, a gente sabe que, especialmente se tratando do Irã, que vive uma situação de iminente conflito o tempo inteiro, sempre há pessoas disponíveis e preparadas para assumir esses lugares, inclusive militarmente falando, né? Participação na hierarquia das Forças Armadas iranianas. Mas a gente não pode incorrer no erro também de achar que o Irã sai intocado disso. Não sai. Não. Sai bastante golpeado. A gente consegue perceber também muitos pontos fracos no Irã, especialmente a sua capacidade de garantir uma defesa aérea face às caças israelenses, por exemplo. Israel conseguiu atingir muitos alvos em profundidade dentro do Irã, tanto ao longo dos 12 dias, quanto na primeira ação, em que antes de atacar o Irã pela primeira vez, conseguiu conduzir ações de sabotagem dentro do Irã. Então a gente vê que Israel não é um inimigo a se desprezar, é alguém com uma capacidade militar muito forte e que conta com o apoio estadunidense, que deixa isso ainda mais forte, mas que nem por isso é intocável, né? Dá para usar a metáfora do tigre de papel, tal qual o imperialismo, o sionismo também é um tigre de papel, mas ele tem garras, ele consegue causar danos. Então, nesse primeiro momento, eu diria que, primeiro, não há um vencedor absoluto, porque a guerra não acabou. A gente tem uma primeira fase, um primeiro ensaio do que vai ser esse conflito entre Israel e Irã, que tende a voltar, tende a acontecer de maneira mais ampla, mais destrutiva, se o Irã não conseguir a sua garantia para evitar esse conflito antes disso. E aí, devolvendo a pergunta e
fazendo uma deixa também. Como é que tu avalia esses 12 dias e o que é que o Irã está fazendo hoje para se reorganizar? Eu vi algumas notícias, não consegui me aprofundar nisso, mas eu vi algumas notícias de transações, de vendas de armamento da China para o Irã. Que armamento foi esse? O que é que o Irã está pensando? Como é que o Irã está se reorganizando agora depois desses 12 dias? Bom, Euclides, eu também compartilho da tua avaliação. Eu acho que a gente não pode ser definitivo. Não é uma guerra, está muito claro quem venceu ou quem perdeu, mas ainda assim existem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para avaliar quem que foi o vencedor, pelo menos dessa etapa, desse conflito. Eu gosto de dizer que a guerra ela é a continuação da política por outros meios, como disse um grande prussiano no passado. E por conta disso, então, a gente tem que avaliar quais que são os objetivos políticos de cada uma das partes. O Irã, ele não queria essa guerra, ele afirmou isso várias vezes. O objetivo político do Irã era debelar as forças invasoras, as forças opositoras, dizendo. Já Israel e os Estados Unidos tinham dois objetivos fundamentais, que eram justamente a destruição do programa nuclear iraniano, um objetivo, na minha opinião, que era inexequível, um objetivo que não poderia ser atingido, porque o Irã tem unidades nucleares embaixo das montanhas que não podem ser atingidos, mesmo por essas bombas que destroem bunkers. Mas eu acho que até isso, o Israel e os Estados Unidos sabiam disso, porque seu verdadeiro objetivo era uma mudança de governo, uma chamada mudança de regime no Irã. Israel imaginou que, diante dessa guerra, poderia apelar para setores insatisfeitos da população iraniana com o governo, para minorias étnicas também, e que isso pudesse precipitar uma revolução, uma sublevação que acabasse criando as condições para uma derrubada de governo no Irã. E a gente sabe que isso não aconteceu, e muito pelo contrário. Mesmo setores mais ocidentalizados da população iraniana, mesmo setores críticos ao governo, acabaram se aliando ao governo e defendendo, o que não é nada de surpreendente, né? Mostra um erro de leitura do imperialismo, de como funcionam os processos sociais de um país como o Irã. O Irã ele passou por uma revolução popular. Sim. E mais do que isso, o Irã é um país que tem uma tradição, um país que é herdeiro do Império Persa. Sua população é muito orgulhosa da trajetória desse império, do país, da sua cultura, e é claro que a sua população não aceitaria ser invadida, ser atacada de uma maneira impune, não apoiaria o invasor. Muito mais do que provocar insatisfação e derrubada do regime, o que foi conseguido foi um fortalecimento em torno. Claro que a gente sabe que tem até figuras pitorescas, como o filho do Shah, né? Um sujeito que até dá declarações em inglês, não fala em persa. Isso é curioso. É um sujeito lamentável, né? Existe, como qualquer país do mundo, existem pessoas que aceitam qualquer coisa. Mas o grosso da população iraniana, mesmo que muitas vezes tenham sim satisfações com o governo, e isso, né, Euclides, não é raro, né? Quando a gente olha qualquer pesquisa de opinião sobre como o Ocidente, as pessoas no Ocidente avaliam as democracias liberais, a gente vê uma série de críticas também. Então, o Irã não é exceção, o regime iraniano não é perfeito de forma alguma. Do ponto de vista político, inclusive, eu não tenho nenhuma simpatia com esse tipo de governo. Agora, isso não importa, isso é relevante do ponto de vista da análise militar que a gente está fazendo sobre esse conflito. Mas, ao mesmo tempo, me agrada quando tu fala que Israel é capaz de machucar o Irã. Isso é verdade. A gente, inclusive, ficou sabendo de um plano para assassinar o Ayatollah Ali Khamenei, e não temos por que acreditar que esse plano não pudesse ser bem executado. Sim. E isso mostra uma vulnerabilidade do Irã, isso é inegável. Sobretudo, embora aquele discurso de que Israel teve uma supremacia completa dos ares, ele seja um discurso panfletário também, seja um discurso propagandístico. E por que eu digo isso? A gente não tem nenhuma imagem de caças israelenses sobrevoando o território iraniano. Hoje em dia, no momento de smartphones, isso certamente teria aparecido. Isso costuma aparecer quando Israel está lidando no Líbano, em Gaza, na Síria, regiões onde não há realmente defesas antiaéreas. Lá sim, Israel tem supremacia aérea. No Irã não houve isso. Mas, mesmo assim, os aviões, os caças israelenses, sobretudo operando a partir do Azerbaijão, conseguiram realizar uma série de ataques, especialmente nas regiões mais ocidentais do Irã, nas proximidades ali de Tabriz e até mesmo nas cercanias de Teherã também. Agora, o que o Irã está fazendo diante disso tudo? O Irã viu as suas vulnerabilidades, sobretudo na defesa antiaérea, e está tentando se aproximar da China. A gente já viu algumas notícias interessantes de que o Irã
tem um interesse em comprar caças chineses, caças J-10C, e que o Irã já teria comprado também baterias antiaéreas, mísseis superfície, mísseis terra-ar, como se chama, que são mísseis, inclusive, que foram utilizados agora pelo Paquistão nessa breve guerra que eles tiveram contra a Índia. Sim. Muito se falou que os caças chineses que o Paquistão opera tiveram sucesso contra os Rafale franceses operados pelas forças aéreas indianas, isso é verdade. Mas não foram só os caças chineses. Quando a gente fala de sistema antiaéreo, a gente está falando de um sistema complexo. É guerra eletrônica, são radares, sistemas AWACS, enfim, é todo um aparato que serve para a proteção de um país. Então o Irã agora ele vai comprar esses mísseis, ele está negociando a compra desses aviões, provavelmente vai tentar também fortalecer suas capacidades de guerra eletrônica para que consiga estar num ponto de vantagem para um próximo conflito. E pegando essa toada, Euclides, o que te parece dessa guerra? Tu falou mais cedo que essa guerra ainda não terminou, né? Por que tu considera isso? Acha que a gente não pode imaginar que essa paz vai... Esse cessar-fogo não é nem paz, né? Que esse cessar-fogo vai ser duradouro. Como é que tu está enxergando essa questão? Olha, se o cessar-fogo vai ser duradouro ou não, ou quanto ele vai durar, nesse caso eu avalio que vai depender única e exclusivamente dos Estados Unidos, que foram responsáveis por finalizar essa rusga de 12 dias entre o Irã e Israel, que, por sua vez, Israel queria continuar e levar isso até as últimas consequências. Tentou pautar ali uma entrada dos Estados Unidos no conflito em defesa dos seus interesses. Os Estados Unidos entenderam que, naquele momento, isso não seria o melhor para si. Em algum momento, essa avaliação, essa conclusão pode ser reavaliada, pode ser modificada. A gente sabe que a questão de uma guerra entre Irã e Estados Unidos também é algo falado há bastante tempo, né? Então, nesse caso, em última instância, talvez a decisão, o momento em que esse conflito volte à tona, talvez caiba aos Estados Unidos. Eu sempre falo que essa guerra é uma questão de quando e não se. Quando ela vai acontecer e não se ela vai acontecer. Porque me parece que hoje, pensando o Oriente Médio, pensando especificamente o mundo islâmico, talvez o Irã seja a última grande peça em pé que enfrente ou contrarie em alguma medida os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. A gente pode pensar a longo prazo nas operações de intervenções dos Estados Unidos naquela região. Iraque, Afeganistão, a própria situação da Síria, a Líbia. Então a gente vê que nos últimos anos, nas últimas décadas, aí, especialmente a partir da declaração da Guerra ao Terror, né, do início da Guerra ao Terror, que os Estados Unidos têm um plano de reorganizar o tabuleiro do Oriente Médio. Não à toa eles chamam isso de novo Oriente Médio. Então me parece que o Irã é a última grande peça em pé que impede essa completa reorganização, que não é uma reorganização tranquila, né? O que existe agora é um grande caos reinando em boa parte do Oriente Médio. Você pensa a situação do Iraque, do Afeganistão, como está o Líbano hoje, como está a Líbia, que é o grande exemplo de resultado de uma intervenção ocidental, que hoje, enfim, é uma ficção do ponto de vista da soberania, é um território que está fragmentado na mão de vários grupos armados, senhores da guerra, grupos terroristas, enfim. Então, pelo fato do Irã ser essa última grande peça que contraria de maneira aberta e faz essa oposição de maneira aberta, porque há outros países da região que entram em contendas, em conflitos diplomáticos, comerciais, em algum momento, mas do ponto de vista do enfrentamento da hegemonia estadunidense na região, talvez o Irã seja a última grande peça em pé. Então, em algum momento, os Estados Unidos vão ter que lidar com isso, né? Israel como sua frente ali também, mas como alguém que também tenta pautar os Estados Unidos, não é uma mera peça movimentada. Não, eu tenho muitas críticas com essa avaliação de que Israel é simplesmente um peão ali dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é. É óbvio que Israel muitas vezes atende aos interesses dos Estados Unidos. Isso é inegável, são aliados muito próximos. Mas eu diria que é quase o contrário, é mais Israel pressionando os Estados Unidos a fazer suas vontades do que os Estados Unidos utilizando Israel para atingir os seus objetivos. Inclusive, nesse ponto, tu mencionou, eu concordo, que Israel queria que os Estados Unidos fossem as últimas consequências e os Estados Unidos não toparam. Mas a partir do momento que os Estados Unidos não toparam e as últimas consequências, aí foi Israel que pediu o cessar-fogo. Sim. E isso é importante porque isso mostra
que, assim como a gente está aqui sendo honesto do ponto de vista intelectual e dizendo que o Irã foi atingido, que Israel tem sim capacidade de machucar o governo, a população iraniana, ao mesmo tempo, essa situação mostra que a recíproca é verdadeira. Sim. O programa missilístico do Irã, é um tema que eu já tratei no meu canal, que eu acho que é muito importante para a gente entender esse senso de orgulho que os iranianos têm, esse senso de necessidade, de proteção diante do imperialismo. Os iranianos, eles têm uma política, uma estratégia, uma posição, uma doutrina, a gente poderia até dizer, que eu considero muito interessante, e que é talvez única do mundo, talvez tenha um certo paralelo na Coreia Popular também, que é a doutrina chamada de solidão estratégica. Os iranianos, eles se veem como um país que é solitário no mundo, que, em última instância, ele só pode contar com ele mesmo para se proteger. E por isso que eles investiram tanto no seu programa missilístico em capacidades próprias, recursos nacionais. Né? Mas, ao mesmo tempo, agora, é claro, que eles precisam dessa parceria com a China também, talvez com a Rússia, mas a gente nunca sabe o que a Rússia vai fazer. A Rússia faz um jogo duplo, talvez até um jogo triplo nessa região, para, de alguma forma, conseguir se manter estável, se manter como um país soberano, se manter como esse último baluarte da resistência ao imperialismo estadunidense e resistência também aos efeitos do sionismo. Eu costumo falar, Ricardo, que nesse momento, e especialmente a partir da ofensiva atual contra Gaza, a intensificação do genocídio do povo palestino, os ataques de Israel ao Líbano, os ataques de Israel à Síria, me parece que o que Israel quer e precisa é de uma guerra regional, mas que ele não pode vencer sozinho. E que, por isso, ele precisa da ajuda estadunidense. Uma coisa que eu fui atrás, depois que tudo isso começou, fui estudar mais a fundo, foi a questão do programa nuclear israelense. Tem até um vídeo aqui no meu canal sobre Ótimo isso. vídeo, assista. E eu sei que você está preparando também, está estudando bastante, já tem um vídeo também sobre o programa nuclear iraniano. A minha pergunta é bem objetiva. O Irã já tem a capacidade de desenvolver essa bomba na tua avaliação e por que não o faz se já tiver? Olha, eu queria dizer, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que sim. Vamos tentar ir do que a gente sabe para o que ainda existe um campo de especulação. A gente sabe que o Irã não tem uma bomba nuclear. A gente sabe que o Irã nunca realizou testes nucleares. Existe, claro, sempre vai existir um maluco que vai dizer que não, que veja bem, mas mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica, que há muito tempo é comandada de acordo com interesses ocidentais, o Rafael Grossi, o argentino, que é o diretor da agência, ele deu informações sobre o programa nuclear iraniano, então ele ajudou os ataques que o Irã sofreu recentemente. Mesmo ele diz que não, o Irã não tem uma bomba atômica e que não está em vias de obter uma bomba atômica. Entretanto, existem alguns elementos que nos indicam que talvez o Irã não tenha essa bomba atômica ainda porque não quer, e não porque não pode. Então, assim, é um tema que eu tratei já no canal, em outras lives também, que um país, para ter uma bomba atômica, ele precisa reunir 3 condições para chegar a esse ponto. O primeiro deles, é claro, é o enriquecimento do urânio ou do plutônio, ou seja, um material físsil, enriquecido a 90%. Quando o urânio é enriquecido apenas até 5%, ele é utilizado para reatores nucleares para a produção de eletricidade. Quando ele é enriquecido um pouco mais, para 20%, por exemplo, ele pode ter aplicações para outras áreas civis, como na medicina, raio-x, por exemplo, e o Irã, durante muito tempo, ele ficou apenas nos 5%, mas na época do Ahmadinejad eles decidiram não. Se tu pode utilizar energia nuclear também para outros fins, ainda que pacíficos, vamos utilizá-los também. A grande questão, Euclides, é que depois que o Donald Trump retirou os Estados Unidos daquele acordo que o Obama tinha concluído, o Irã declaradamente passou a enriquecer o urânio a 60%. E não existem, até onde eu conheça, aplicações civis para esse nível de enriquecimento. Então, talvez, o que os iranianos tenham feito nesses últimos anos é enriquecer o urânio a esse nível, estocado esse urânio, para o caso de enriquecer até 90% se eles julgassem necessários. Além disso, além desse primeiro ponto, o país, para ter uma bomba atômica, isso é só o suficiente para fazer uma bomba, mas tu precisa lançar essa bomba, tu precisa detonar essa bomba. Então tu precisa ter um sistema, um dispositivo de detonação na bomba, para que ele seja seguro, para que não haja um erro. Imagina, um país vai lançar uma bomba atômica contra o outro e a bomba explode no próprio território. Né? É algo que
que para nós até chega a ser engraçado, irônico, mas é absolutamente fundamental. Tem que ter a garantia de que a bomba vai sendo detonada no momento certo e vai atingir o alvo no local preciso, né? E isso a gente não tem como ter certeza de que o Irã tem, mas existem alguns indícios, já houve fotos de imagens de supostamente um programa de detonação de mísseis por parte do Irã. E aí a gente não sabe, o governo israelense há muitos anos ele argumenta que ele encontrou esse documento, que seria, segundo eles, uma evidência de que o Irã estaria em vias de obter uma bomba. O que a gente não sabe é se eles obtiveram essa informação por meio do Mossad ou se os próprios iranianos não divulgaram essa imagem, já querendo também mostrar, olha, vejam do que nós somos capazes. E a gente sabe também que o Irã tem uma relação muito boa com a Coreia do Norte, um país que tem já suas bombas nucleares, já realizou alguns testes e pode ter colaborado para que o Irã tenha esse sistema de detonação. E por fim, o país precisa ter também vetores de entrega, ou seja, não basta ter a bomba, não basta garantir que ela consiga detonar no momento adequado se tu não consegue lançá-la. E nesse sentido a gente não tem dúvidas de que o Irã tem capacidade, porque ele tem um programa de mísseis muito eficiente, muito exitoso. O Irã tem mísseis que conseguem chegar a Israel, vencer as baterias antiaéreas de Israel. Então, assim, conjugados esses fatores, é possível que o Irã ainda não tenha uma bomba, mas que ele já tenha reunido todas as condições para ter. Para fazer uma analogia, assim, seria mais ou menos como aquele cozinheiro que prepara toda a mesa, corta todos os ingredientes, sim, separa a faca, separa os talheres, a panela que ele vai usar, liga o fogo, ele só não colocou aquilo na panela. Sim. Mas ele pode colocar na panela se ele quiser. Eu não tenho como afirmar categoricamente que o Irã está nesse ponto, mas sim existem evidências nesse sentido. Aqueles relatórios que dizem que o Irã pode estar 12 dias de conseguir uma bomba, talvez eles estejam corretos. Então, as condições podem já existir e falta só a vontade política de fazê-lo. É isso? E essa é a grande questão, né, Euclides? E aí eu confesso, vou admitir até a minha ignorância, eu já pesquisei bastante sobre esse tema, assim, o que a gente tem de concreto? De novo, partindo do que a gente sabe, partindo do que a gente sabe, indo para o que a gente não sabe. No Irã, o Irã é uma teocracia. Sim. O Irã é um país cuja principal autoridade política é uma autoridade religiosa, que é o Ayatollah Ali Khamenei. E no Irã existe a possibilidade de que o Ayatollah Ali Khamenei ele emita fatuas. Fatuas são espécies de decretos que, por óbvio, precisam ser cumpridos dentro do Irã. E eles têm essa natureza, um misto de religioso com político. E existe uma fátua emitida pelo Ayatollah Ali Khamenei que proíbe o Irã de obter bombas nucleares. E eu acho importante falar sobre isso, porque normalmente as pessoas mais críticas ao Irã, que criticam o elemento teocrático da política iraniana, ignoram esse fato na hora de fazer uma avaliação sobre o seu programa nuclear. Euclides, tu acha sinceramente que um regime teocrático vai ignorar uma determinação religiosa na hora de tomar uma atitude? Me parece que não. Então essa fátua teria que ser revertida para que o Irã tenha efetivamente uma bomba. Mas aí, ao mesmo tempo, quem está nos ouvindo pode estar, tá, Ricardo, mas peraí, tu está me dizendo que o Irã reuniu, se preparou para ter uma bomba e só não tem a bomba porque existe essa fátua. Não existe uma certa contradição? Talvez, e aqui é hipotético, eu não tenho como afirmar isso categoricamente, o ponto seja que o Irã ele tenha feito essa preparação e ele só vai utilizar, ou seja, o Ayatollah só vai revogar essa fátua se o Irã for atacado nuclearmente. Aí ele pode considerar, não, veja bem, se há um risco à nossa sobrevivência, então a gente tem direito de ter uma bomba atômica e de utilizá-la. Pode ser que esse seja o caso, mas é claro que aqui a gente está no campo da especulação. Sim, claro. É um campo difícil, né? A gente não está lá, não tem as informações, claro, não está por dentro, não está... Tudo que vem a público é o que chega a gente, então não tem como saber todos os meandros, todos. Mas eu acho esse um elemento importante, que em última instância o que separa o Irã da bomba atômica é o elemento religioso, claro, que acaba sendo o elemento que é utilizado como principal elemento de ataque ao Irã, por ser uma teocracia e por ser uma teocracia islâmica. Então é bem curioso que as pessoas observem, percebam e saibam disso. Existe uma espécie de lei religiosa no Irã que no momento impede o país ou proíbe o país de desenvolver armamento nuclear, é isso? Exato, exatamente. E pegando esse gancho, né, Euclides, o Irã não é criticado por ser uma teocracia. O que acontece é uma crítica hipócrita. Sim. Como o Irã é um inimigo geopolítico dos Estados Unidos e de Israel, esse elemento religioso é criticado.
mas as teocracias que existem ao redor do continente, a Arábia Saudita, que é um país extremamente violento contra homossexuais, contra as mulheres, não é criticada pelo Ocidente. Esses dias um amigo meu, um grande amigo meu, resumiu de uma maneira muito boa, que é: tudo que falam sobre a Coreia do Norte acontece na Arábia Saudita. Todos os maiores absurdos que falarem sobre a Coreia do Norte é a Arábia Saudita. É isso, Ricardo. Então eu agradeço a tua presença aqui, agradeço o convite. A gente vai fazer isso mais vezes. Eu queria saber se tem uma palavra final, se quer fazer alguma consideração, algum encerramento, o que é que tu diz? Eu só queria agradecer mesmo o convite, Euclides. Acho que a nossa conversa foi bem profícua, tanto aqui falando sobre a situação geral no Oriente Médio, quanto lá no meu canal, quando a gente falou sobre a guerra tarifária do Donald Trump, essa decadência dos Estados Unidos, as tentativas que o país está fazendo para não decair, que na minha opinião está inclusive acelerando este processo, mas bom, esse é o problema dos estadunidenses, não nosso. Exato. Talvez para nós seja até uma solução. Né? Seja até melhor, né? Seja até melhor. Mas o fato é que a gente tem que manter, né, esses debates. Eu considero que ainda há uma certa hegemonia de setores de direita, setores pró-ocidentais, que estão falando sobre política internacional, setores que muitas vezes, na hora de fazer análise, se comportam como torcedores, né? Se comportam como tietes e não como analistas, que é o que a gente está tentando fazer aqui. A gente quando não, como porta-voz. Quando não, como porta-voz. A gente faz análise aqui, a gente critica mesmo o lado com o qual a gente mais simpatiza, porque eu sempre defendo isso, nós somos brasileiros. Em última instância, a gente vive no Brasil. Sim. Como brasileiros, a gente tem que defender o que é melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil é estar em um mundo onde não há domínio de potência nenhuma, sobretudo um domínio dos Estados Unidos que foi nocivo para o nosso país, para a nossa soberania durante muito tempo. Então, todo tipo de país que está de alguma forma indo de encontro aos interesses dos Estados Unidos precisa ser levado em consideração nessa análise, o que não implica de forma alguma que a gente vai concordar com tudo que é feito no Irã, porque a gente não concorda com tudo que é feito em lugar nenhum. Quanto mais no Irã, que é um outro país muito distante do nosso, tem outra realidade. Mas mesmo assim a gente tem que ter capacidade e seriedade de fazer uma análise honesta sobre esses fatos e expor contradições, expor problemas e eventualmente até dizer, olha gente, a situação tá complicada. Até porque o importante, até talvez seja isso um bom ponto para a gente finalizar nossa conversa. Esse período de cessar-fogo é um período de aprendizado. Os países estão estudando aquilo que eles fizeram. Israel, por exemplo, em 2006, fez uma intervenção militar no Líbano que foi um fracasso completo. E quando houve a discussão sobre a possibilidade de uma nova intervenção no Líbano, eu mesmo imaginava que o cenário seria mais hostil para os israelenses, porque o Hezbollah se fortaleceu muito nesse período. Mas não foi isso que aconteceu. Israel teve um sucesso maior agora do que teve em 2006. Ou seja, Israel conseguiu aprender. E a gente não sabe se Israel não vai poder aprender nesse cenário todo e daqui a um pouco, numa próxima guerra, combater de uma forma até melhor. A gente não sabe. Isso está no escopo das possibilidades. Agora, o que também está como um elemento concreto, o Irã também está se fortalecendo e o Irã é muito mais forte do que os adversários que Estados Unidos e Israel estão acostumados a enfrentar. Sem dúvida, é isso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado do papo. Se inscrevam no canal do Ricardo, vai sair um vídeo nosso também lá discutindo sobre Trump, as tarifas, a situação atual, o papel do Brasil e o que o Brasil vem fazendo e poderia fazer nesse contexto. Então, até a próxima e um abraço.